Boa noite, pessoal. Deu uma caidinha aqui a live. Vamos... Isso, guardar o pessoal chegar, para a gente poder conversar. Opa, hoje... Então, teve uma pequena confusão, né? O meu convidado achou que era quinta-feira. Então, na quinta-feira, às 21 horas, nós vamos falar de TDAH e bruxismo. Mas hoje... eu quero falar um pouco também sobre a questão do bruxismo, tá? E correlacionar, por exemplo, as dores de cabeça, tá? E você que está me assistindo aí, eu vou te convidar para poder compartilhar essa live, chamar outras pessoas e a gente poder conversar um pouquinho. Vai ser uma live curta, né? De 20, 30 minutos, mas... para a gente aproveitar esse espaço para poder tirar, inclusive, dúvidas que vocês tenham e tudo mais, para a gente poder tirar aqui também. E eu vou pedir para que você possa compartilhar essa live com outras pessoas, tá? Para assistirem junto com a gente esta live. Porque tem bastante coisa interessante que a gente trata, sabe? E que eu vejo assim, tem muita gente que, quando fala de bruxismo, fica um pouco perdida, né? Então, vamos falar um pouquinho de bruxismo hoje e tirar algumas dúvidas. Dúvidas que vocês possam ter em relação à questão do bruxismo. Será que se o bruxismo, ele está relacionado a quê? O que provoca o bruxismo? O que para você o bruxismo acontece? Por que o bruxismo acontece? Você já se perguntou isso? Tá? Então, pessoal que está chegando aí, eu vou pedir para poder falar para mim de onde que está me assistindo. Isso vai ser interessante, porque ajuda no engajamento e compartilhar também, tá bom? Então, olha, a minha pergunta hoje é o seguinte: você já ouviu falar de bruxismo? Ou você pode ter bruxismo, né? E você sabe o porquê que o bruxismo acontece? Por que bruxismo, como ele ocorre, tá? Então, pessoal que está chegando aí, eu vou pedir para ir compartilhando com algumas pessoas, convidar e também para ajudar no engajamento. Coloca para mim um coraçãozinho ou coloca de onde você está me assistindo. Isso ajuda no engajamento, ajuda a mostrar para o Instagram poder entregar para mais pessoas, tá bom? E a gente tem feito essas lives todos os dias exatamente para isso, para poder aumentar esse engajamento. Então, se puder convidar aí nos seus contatos, mandar via direct para alguns contatos, tá? Isso ajuda também a melhorar a entrega, tá? Então eu vou pedir para vocês aí e já vamos deixando dúvidas. Por exemplo, bruxismo. Você tem algum tipo de dúvida em relação ao bruxismo? Tá? Você sabe como ocorre o bruxismo? O que acontece com a gente? Para você, porque bruxismo não é só apertar, encostar ou ranger dente, tá? Agora, o que acontece com a gente que promove isso aí, né? O que acontece no nosso corpo para que a gente possa ter durante o dia aquela tensão de apertar dente, às vezes de ranger, ou sentir a musculatura cansada, acordar também, né? Então, você já se perguntou sobre isso? Tá? Eu vou pedir para vocês que estão começando a chegar na live, para poder já colocar de onde que está me assistindo e compartilhar essa live, tá? Isso ajuda muito no engajamento, tá? Isso aqui, ó, é um chazinho que eu gosto de tomar, chá de canela com cravo, tá? Ele é sensacional. Mas assim, vamos lá. Bruxismo, geralmente as pessoas quando falam de bruxismo, não sabe dizer, não, eu tô apertando o dente, minha língua tá marcada, eu tô com na bochecha tem uma marcação. Às vezes
você nem tem isso e tem atividade de bruxismo, uma atividade parafuncional, tá? E existem vários tipos de bruxismo. Não é só, e muita gente fala assim, é bruxismo diurno e noturno. Começa que já está falando errado. É bruxismo em vigília e bruxismo do sono, tá? Só que é só isso? Não, não é só isso, tá? Quando se fala de bruxismo, existem várias categorias. Então, são 9. Então, você tem o bruxismo em vigília, bruxismo do sono, adulto, infantil e adolescente. Aí você tem um bruxismo que a gente chama de tônico, fásico e misto. Temos bruxismo primário e bruxismo secundário. No bruxismo secundário, temos ele geralmente está correlacionado a alguma coisa. E é o que eu vou tocar mais no assunto sobre o bruxismo secundário, porque é muito interessante. Porque tem muita gente que acha assim, não, eu vou colocar uma plaquinha. A gente recebe todos os dias pacientes buscando atendimento, só que nesse atendimento, o que acontece? Acontece que as pessoas estão equivocadas ao buscar o tratamento. Eu quero fazer uma plaquinha. Eu já estou usando a plaquinha. E aí você pode ter no bruxismo associado ou não dor. Então, quando está associado à dor, tá? É um tipo de tratamento. Quando não tem dor, já é outro tipo. Mas geralmente vai causar dor sim, tá? Então começa aqui, bruxismo, ele ocorre aonde? Ocorre a nível do sistema nervoso central, ocorre dentro da sua cabecinha, tá? E ele é disparado, vamos colocar dessa maneira, por várias questões, por exemplo, questões genéticas, tá? Então, por exemplo, sindrômicos, autismo pode ter, Down pode ter, pessoas com problemas neurológicos, doenças neurodegenerativas, Alzheimer pode ter, Parkinson pode ter, esclerose múltipla pode ter, tá? Você pode ter outras questões envolvendo, por exemplo, café, cigarro, o álcool, o tabagismo, ajuda a disparar o bruxismo, tá? A bebida alcoólica, né, também. Olha só que interessante, o café, gente, o café que todo mundo acha que, né, é saudável e tudo, pessoas que têm bruxismo devem evitar o café, tá? Devem evitar o café. Distúrbio do sono, pessoas que não dormem direito. E eu pergunto muitas vezes para as pessoas assim, e você dorme direito? Durmo legal pra caramba e tal. Aí quando vê, fala assim, não, mas eu ronco. Então não dorme direito não, tá? Porque quem tem ronco pode ter apneia do sono. A apneia também pode provocar o bruxismo. Refluxo gastroesofágico, e aqui eu faço um adendo, cuidado para as pessoas que adoram aquele omeprazol da vida, ele é um veneno. E para quem quer caminhar para o Alzheimer, continua tomando omeprazol, tá? Olha só. Então, quando a gente fala de bruxismo, é uma coisa interessante porque, como eu estou colocando, né? E falando, por exemplo, a questão do refluxo gastroesofágico, do apneia. O que ocorre, por exemplo, na apneia do sono? A apneia, a pessoa para de respirar, vai um comando para o cérebro e fala assim, olha, corre, movimenta porque parou. O que acontece? Bloqueia tudo isso aqui. A pessoa para de respirar momentaneamente. Ela e fica. Então, quando o corpo percebe, o cérebro percebe, vai um estímulo para o cérebro, e aí o que acontece? Nesse estímulo é para quê? Para que você movimente a mandíbula. Quando você movimenta de alguma forma, é para liberar as vias aéreas e você voltar a respirar. Porque se não, você morre sufocado. Bruxismo. A apneia do sono mata. Ela mata a pessoa sufocada. Tem pessoas que morrem sufocadas por apneia do sono. E aí o que acontece? Acontece que
Eu vejo, por exemplo, pessoas tratando o ronco e colocando aparelho. E tem a apneia do sono. Agrava o problema, gente. Agrava o problema. Porque você, inclusive, pode ter, tá? A DTM. Então, assim, quando você só tem o bruxismo e tem a apneia, dá para usar aqueles aparelhinhos que projetam a mandíbula? Dá. Mas não é para usar muito tempo. Agora, se você apresenta algum tipo de DTM, tá? Articular ou muscular, não é o mais indicado usar o aparelho. Aí como é que eu vou tratar, Vitor? Aí tem outras formas de poder tratar. Tem outros tipos de aparelho que não são aqueles que projetam a mandíbula que vão te ajudar a trabalhar. Então, por exemplo, na questão da apneia do sono, você pode, por exemplo, mudar padrão respiratório, vai precisar de um fonoaudiólogo para poder ajudar. Se a pessoa está acima do peso, precisa perder peso. É uma mudança de hábito. E tem aparelhos específicos que vão ajudar você a posicionar a língua da maneira correta, tá? E isso vai ajudar e muito no controle, por exemplo, da apneia do sono, tá? Refluxo gastroesofágico também causa bruxismo. Então, o refluxo, muita gente, né, que dorme e acorda com aquele gosto amargo, tudo. Primeiro, procure dormir de estômago vazio. Nunca, jamais durma. Porque, eu já falei em outras lives, nós temos, no sistema nervoso autônomo, nós temos dois, simpático e parasimpático. Que um é luta e fuga e o outro é para relaxar. Então, depois das 6 horas da tarde, é para a gente poder dar uma relaxada, a gente ficar mais tranquilo e tudo. Quem come demais, imagina, a pessoa quer dormir legal e ela vai comer uma feijoada, por exemplo, à noite. Pelo amor de Deus, comida pesada não dá para comer à noite, principalmente para quem tem bruxismo ou quem tem algum tipo de distúrbio do sono. Não dá para comer de estômago vazio, tá? Então a pessoa precisa, depois das 6, eu recomendo para os meus pacientes, após as 7 horas, não comerem coisas pesadas. Então procurar, por exemplo, ficar num creme, numa sopa, num abacate, numa comida leve, tá? Para que você possa dormir bem. E durante o dia, é que aí sim, é o que você vai se alimentar corretamente. Então, o que eu falo sempre? Para poder não chegar no final do dia com aquela loucura, precisando comer porque você está varado de fome, o que você deve fazer? Você deve pegar, primeiro, o seu café da manhã tem que ser sensacional, você tem que comer muito bem. Mas esse muito bem não é café com leite e pão. É um café que vai te nutrir. Então, bastante ovo, fruta, tá? Mas primeiro, sempre quebre o jejum com coisas salgadas. A gente orienta o paciente com relação a tudo isso. Porque o que acontece? Acontece que as pessoas que dormem de estômago cheio vão dormir mal. Por quê? O sistema nervoso luta e fuga está ativado. Porque tem que fazer o processo digestório, você tem que fazer a digestão. Então, a hora que é para você relaxar e dormir e aprofundar no sono, o teu organismo está trabalhando, fazendo uma digestão tem gente que come, por exemplo, arroz, feijão e carne à noite. Não dá, não dá. Se você quer controlar, se você quer passar a dormir melhor e controlar, por exemplo, o seu bruxismo do sono, tem que dormir de estômago vazio. Então, o que eu falo? Come uma sopa, um creme, que em 45 minutos é feita a digestão. Então, você não precisa dormir com fome, mas come lá por umas 7 horas da noite e 9h30, 10 horas, vai dormir. Não fica até mais tarde, porque senão, quanto mais tempo você ficar, pior é. E aproveita, é o que eu falo para os pacientes, sabe? Pessoas que têm, por exemplo, são muito ansiosas, porque a ansiedade também tem relação com bruxismo. Tem pessoas que querem controlar o bruxismo com placa, mas é uma pilha de nervo. Sabe quando vai controlar? Nunca. Não é assim que funciona.
E o pior, que estão indicando a placa da maneira errada, fazendo a placa da maneira errada. A placa não pode ter nuances, ela tem que ser lisa, reta, uma placa dura, tem que ser ajustada em boca, e o profissional tem que saber o que está fazendo, tá? Agora, quando você tem um paciente que ele está com bruxismo e tem distúrbio do sono, então é o que eu estava comentando, e tem refluxo, por exemplo, gastroesofágico, que é um dos tipos de bruxismo secundário, a pessoa tem que dormir de estômago vazio. Não dá, mas eu vou dormir com fome? Não, não é. É o que eu falei. Come por volta das 7 horas no máximo e vai dormir entre 9h30 e 10 horas da noite, porque assim você vai estar ativando o seu sistema nervoso autônomo para descansar e não para ficar luta e fuga, tá? Para você poder dormir uma noite tranquila. Uns sinais de quem não dorme bem. Dificuldade para levantar. Então, quando acorda, já acorda, parece que tomou uma surra, já acorda com dificuldade. Para sair da cama, então, é um parto, é muito difícil. Durante o dia, fica com raciocínio lento, fica toda hora bocejando, tá? Na hora que dá aquela parada, ele abre a boca. Então, isso já é sinal. Começa a ter gordura abdominal, aumenta aquela adiposidade abdominal, tá? Baixa de libido, irritabilidade, começa a ficar irritado. Tudo isso são sinais de que a pessoa não dorme bem. Então, assim, muita gente fala para mim assim, não, eu durmo de 6 a 8 horas por dia. Aí tem um aplicativo que eu indico, que se chama Sleep Cycle, e ali eu falo que é uma polissonografia muito rudimentar. Mas só que esse aplicativo mostra com muito detalhe se realmente você está ou não dormindo direito. E tem pessoas que não estão dormindo bem e acham que estão. E quem não dorme bem, quem tem distúrbio do sono, vai ter sim a questão do problema com o bruxismo, tá? Então eu falei do refluxo, falei da apneia, falei do distúrbio do sono, tá? Quem tem problemas de adenoide também, problemas respiratórios, problemas alérgicos, aí vai uma dica. Pessoas que são extremamente alérgicas, que têm rinite, que têm problemas, ainda mais quando chega o inverno, começa a ficar, né, fanhoso, tem uma respiração nasalada, e quando fala também é nasalado e tudo. Uma dica, para de tomar leite derivados. Ele é altamente inflamatório e ajuda a agravar o quadro de quem tem tendência a ter problemas respiratórios. Então, as sinusites da vida, as rinites da vida, as ites da vida, para de tomar leite e derivados, você vai ver uma melhora absurda no seu quadro de saúde. E aí, você também vai ter uma condição, se você, por exemplo, estiver provocando esse tipo de problema, estiver provocando o bruxismo, você vai melhorar. E aí não é placa que vai tratar. Então eu canso de falar para as pessoas, porque assim, tem que ter uma investigação profunda, tem que ser feito, tem que se olhar com mais profundidade com relação ao que o paciente tem. Porque tem pessoas, tá, que quando fala de bruxismo ficam perdidas, porque o profissional então fica mais perdido ainda. Aí, tem profissional ainda que está na era assim, tem bruxismo, então vamos fazer ajuste oclusal. Não, tem um que fala, tem má oclusão. Primeiro que o termo está errado, está desatualizado. Hoje não é má oclusão, a gente tem oclusão patológica e oclusão fisiológica. Então, aí pega e fala assim, vamos então indicar para colocar aparelho. Não é, vamos fazer botox, pelo amor de Deus, não caiam nessa besteira, estão fazendo bobagem, tá? Muita bobagem. E assim, quando faz, por exemplo, ajuste oclusal para tratar bruxismo, não tem como voltar atrás. É um procedimento que colocou aparelho, não tem como voltar atrás.
E não é a solução para se tratar bruxismo. Eu estava comentando com vocês aqui, né? Então nós temos vários tipos de bruxismo. Bruxismo do sono em vigília, tá? Adulto, infantil e adolescente, tônico, fásico e misto, primário e secundário. E eu estava falando das 9 subcategorias do secundário. Café, ó, uma delas, café, álcool e fumo provocam bruxismo. Dificuldade respiratória provoca um bruxismo. Down, autismo, provoca bruxismo. Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, vai provocar bruxismo? Pode provocar bruxismo. Remédios que eu vou tratar na quinta-feira com o Dr. Juarez Furtado, não percam, porque nós vamos falar especificamente de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a relação com o bruxismo, porque tem alguns remédios, como por exemplo, Ritalina, as fluoxetinas da vida, os tinas da vida, que tem como, por exemplo, a base, né, o metilfenidato, que ele vai interferir e pode estimular, tá, a questão muscular e mastigatória, e vai interferir também nos índices de dopamina. Então nós vamos tocar nesse assunto, vai ter uma live só para falar desse assunto. E pode, por exemplo, esse tipo de medicamento pode provocar sim bruxismo. Falei aqui agora da apneia do sono, que a apneia do sono pode matar, que não é sair colocando plaquinha. Se o paciente tem apneia, você vai agravar o quadro. E se colocar aquele aparelho que projeta a mandíbula para frente, se ele tem DTM, não dá para usar, porque você pode progredir de bruxismo para DTM. E aí você mete uma plaquinha para controlar o ronco e a apneia do paciente, pronto, você está com uma encrenca na mão. Então, assim, é super importante quando você vai fazer o diagnóstico de se o paciente tem bruxismo, se o paciente tem uma DTM, entender que nível que está acontecendo isso. Então, olha só nesses bruxismo secundário que eu tratei aqui agora, a correlação, por exemplo, refluxo gastroesofágico, eu estava falando, durmam de estômago vazio, nunca de estômago cheio. Por quê? Você com estômago cheio, você ativa o sistema de luta e fuga. Nós temos 2 tipos de sistema nervoso. Eu estou falando de linguagem mais simples, mas o nome técnico é simpático e parasimpático. Mas para as pessoas entenderem, nós temos o luta e fuga, tá? Que a gente fica mais agitado. E o que ocorre naturalmente pelo ciclo circadiano, que após as 18 horas, entra um outro em ação, que é para relaxar, que é para você se preparar para dormir. Se você come tarde da noite e come ainda comida pesada, você está ativando, ao invés de ativar, deixar o seu sistema nervoso de forma natural para relaxar, você está impondo ao seu corpo uma atividade que não é para ser normal e você está ativando o luta e fuga. Sabe quando que você vai dormir bem? Nunca. Aquela história que a gente ouvia do avô e da avó lá atrás, né, antigamente, dormir de estômago cheio não faz bem. Não, não faz bem não, faz mal. Então, deve dormir de estômago vazio, é o que a gente fala. E como é que eu oriento os meus pacientes? Comam até as 7 horas da noite. Daí para diante, não. E o que eu vou comer na última refeição do dia? Geralmente um creme. Você pode comer um creme de batata baroa, de mandioca, um abacate, um avocado. À noite, a sua alimentação tem que ser menor. Agora, pessoas que estão com a alimentação toda desregulada, vai chegar à noite e vai comer um caminhão de coisa. Agora, se você tem um café da manhã bem nutricional, ou seja, que o seu café da manhã vai nutrir o teu corpo. Um café da manhã legal, que durante o período do café para até o almoço você tem ali um suco, uma fruta, né, uma ingesta de alimentos nutritivos, e você tem na hora do almoço também um almoço legal, você vai chegar ao final do dia sem querer devorar um caminhão de comida, entendeu? Então isso não é legal. E até tem uma dica de suco que eu dou para fazer no final do dia, até para baixar o nível de insulina, que é simples. Maçã com casca, você picota ela, coloca no liquidificador, uma cenoura, não precisa ralar, você simplesmente lava bem lavadinho, se quiser tirar casca ou não, mas bem lavado, tá? Descontamina ela, picota ela, coloca umas 3 folhas de hortelã, um copo de água,
uma colher de vinagre de maçã e uma colher de biomassa de banana verde e uma colher de óleo de coco. Bate no liquidificador e toma isso. Você vai ver a tua insulina fazer isso aqui, ó. Ela vai baixar. Você vai melhorar um monte. Ah, mas um dentista dando receita? Sim, um dentista dando receita de comida saudável. Porque as pessoas precisam aprender a comer saudável. Uma das coisas que eu vejo, um dos grandes erros que eu vejo no tratamento do bruxismo é que estão simplesmente associando assim, a qual é o sintoma? Eu tô com dor. Porque o que acontece? Se você tem bruxismo do sono durante a noite, a atividade muscular ela é muito forte em menos quantidade, mas ela é mais intensa, mais forte. Então, que é normal você acordar, imagina, enquanto você está dormindo, é como se o seu corpo, o teu rosto, aqui a musculatura, estivesse malhando. E aí, quando você acorda, você sente dor. Você vai sentir uma dor legal. E geralmente as pessoas confundem com dor de cabeça, e não é, é dor na cabeça. Olha a diferença, dor na cabeça e dor de cabeça. Quando a gente estuda cefaleia e enxaquecas, tem mais de 300. Porém, a dor associada na cabeça, associada ao bruxismo e DTM, elas são características. E geralmente, hoje, 85% das pessoas estão apresentando esses índices de dores, inclusive associados a bruxismo e DTM, disfunção da TM. A TM é essa articulação que tem aqui próximo do ouvido, que também vai causar zumbido e tudo. Então, tem pessoas que têm dores na nuca, no pescoço, tem dor nas costas, tá? Tem dor de um dos lados da cabeça ou na cabeça inteira. Hoje, por exemplo, a nossa secretária estava com dor e eu tô com muita enxaqueca. Eu falei, mas vem cá, que história é essa? Ah, tô com um probleminha no ouvido também, meu ouvido tá estranho e minha cabeça tá estranha, aqui também tá doendo. Ah, quando ela falou que aqui tá doendo, eu falei, senta na cadeira. Examinei imediatamente, fiz um agulhamento seco nela, na região de trapézio e falei, e aí? Ela falou, nossa, passou a minha dor. Então, assim, é saber identificar. E às vezes passa debaixo do nariz da gente. O profissional de saúde precisa estar atento a isso. Porque, como eu estou falando, bruxismo, olha a quantidade de bruxismo secundário. Eu estou falando do secundário, fora os outros. Que tem associação com alguma doença, uma comorbidade e que causa. Mas, por exemplo, né, como eu falei, o café. O café é altamente excitatório. Para quem tem bruxismo, tanto do sono quanto em vigília, ou seja, como que você vai saber? Geralmente você tem um desconforto muscular nessa região, às vezes, aqui também, porque tá tudo interligado, tá, pessoal? Às vezes na testa, e às vezes você olha assim e fala assim, puxa vida, meus dentes estão desgastando, eu sinto que às vezes eu aperto os meus dentes. Não é a plaquinha que vai resolver, gente, porque a plaquinha, você vai continuar apertando a placa. Eu fico achando gozado porque as pessoas usam a placa achando que é o escudo, não, eu estou protegido. Sabe aquela coisa dos vikings, né, que usavam os escudos para se proteger? A ideia que me remete, assim, eu brinco, né, falo assim, placa é escudo de viking. Não é. Todo mundo acha que a placa é que vai proteger do bruxismo. Não vai, ela ajuda a proteger de fratura de dente, ela ajuda a melhorar, vamos dizer assim, essa condição de apertamento. Só que você vai continuar apertando. E se você tem dor na musculatura, tá? Isso aí precisa ser tratado aonde? A nível do sistema nervoso central. Então é o que eu estava fazendo, essas correlações. Café, fumo, álcool, tudo isso ajuda a provocar o refluxo gastroesofágico, né? Falei de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. Falei de autismo, doenças genéticas, né? O Down também, outras síndromes que também o paciente pode apresentar. Distúrbio do sono, como por exemplo dificuldade de respirar. Aí eu falei um pouquinho também aqui, tudo nessa live já, hein? Já falei tudo isso. Falei, por exemplo, pessoas que têm rinite, asites da vida, devem evitar tomar leite e comer derivados, como queijo. Tem gente que come queijo branco, Minas Frescal, e come ricota e aquele queijo cottage achando que é o melhor queijo do mundo. Pelo contrário, tem um índice de caseína violento, é prejudicial à saúde, o teu intestino fica inflamado, e o intestino inflamado tem uma relação
direta com o cérebro, ou seja, seu cérebro fica doente, é onde também você começa a ter dores de cabeça, começa a ter muita doença, porque você começa a ficar inflamado. Olha que interessante. E vendem para nós que queijo e leite é saudável, e não é. Me desculpa quem acha que é, porque não é. Você quer melhorar a tua condição de saúde, tá? Começa a evitar. Porque quando eu falo do bruxismo, olha que interessante. O bruxismo, ele é a nível do sistema nervoso central, então é um hábito. Como você roer unha, é um hábito. Você precisa aprender a controlar. Está ligado à ansiedade, ao seu humor, né? Se você é uma pessoa muito agitada, muito estressada, a ansiedade também ela vai interferir na questão do bruxismo. E hoje já está se mostrando, porque até então se correlacionava o bruxismo e ansiedade em vigília. O bruxismo em vigília e ansiedade. Só que já tem trabalhos mostrando que a ansiedade ela vai interferir na sua qualidade de sono. E nessa qualidade de sono entra o problema também do bruxismo do sono. E para quem tem dor crônica, piora um pouquinho mais a situação, tá? Então, assim, quando tem dor, se a dor perdura, não é assim aquela dor todo dia, mas eu tenho hoje, amanhã não tem, depois daqui 2, 3 dias tem, e aí esse processo perdura por mais de 3 meses, cronificou. Quando cronifica, o teu cérebro entende a dor de uma maneira diferente do quadro agudo, e aí é necessário um tratamento bem mais específico. E aí não é com remedinho somente, não é achar que todo mundo acha assim, qual remédio? Eu vejo na internet as pessoas, porque eu gosto de usar muito o Google Trends e ver o que as pessoas estão pesquisando na internet. Eu vejo muita gente colocando assim, remédio para passar a minha dor de cabeça em 30 segundos. Ou o que fazer para passar a minha dor de cabeça? E achando que remédio é que vai resolver. Não é. Pessoas que têm quadros de dores crônicas, o tratamento é multimodal, muda completamente, e quando estão associados a essa função, a essa parafunção muscular relacionada a bruxismo e DTM, intensifica, o problema fica muito mais grave, e não é simplesmente uma plaquinha, um botox que vai resolver. Então eu canso de falar para as pessoas para se alertar e se antenar, porque o tratamento ele se torna extremamente complexo. Olha aqui o tanto de coisa que eu correlacionei ao bruxismo. Depois, se você que chegou agora, assista depois essa live, tá? Porque ela vai ficar gravada, e o tanto de coisa interessante que tem em relação a bruxismo. Porque tem muita gente que fala assim, acredita que não, eu vou botar uma plaquinha, eu vou fazer um ajuste oclusal. Quando faz o ajuste oclusal, você muda, no primeiro momento, a propriocepção do cérebro. Então, o cérebro vai entender que vamos dizer assim, aquela oclusão, quando foi feito o ajuste, tá ideal. Mas, na realidade, ele se engana, ele é enganado. Depois de um certo tempo, ele vai entender que aquilo não está legal, que está disfuncional, e aí volta os sintomas e volta para valer, tá? E volta para valer. Então, acaba agravando o quadro do paciente, tá? Então, quando a gente comenta sobre bruxismo e DTM e dores relacionadas, precisa de uma anamnese muito mais assim complexa, muito mais intensa, porque não é simplesmente, deixa eu ver a sua boca, não, você tem desgaste nos dentes, você tem a língua marcada e tem aquela linha alba, né, na bochecha. Não é só isso. Tem pacientes que apresentam o quadro de bruxismo e não tem nenhum sinal desse na boca. Tem pacientes que têm um quadro de bruxismo e não apresentam dor. Tem DTM e não apresentam dor, tá? Então, quando a gente comenta que as pessoas precisam... Tô tomando um chazinho, tá, gente? Esse aqui é um chá de canela com cravo. Para quem tem refluxo, para quem tem, por exemplo, mau hálito, mastigar,
3 cravos por dia vai ajudar no teu hálito. Mas é o que eu estava falando, né? Quando, por exemplo, ajuste oclusal e para bruxismo, você vai, no primeiro momento, vai alterar a propriocepção. Daqui a pouco o cérebro, ele entende novamente que está disfuncional e volta com sintomas e volta para valer, tá? Isso pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai de pessoa para pessoa, tá? Porque, como eu expliquei, no bruxismo tem vários, principalmente no secundário, tem vários fatores que são correlacionados e que é preciso você avaliar para saber, de fato, o que o seu paciente tem, tá? E quando, por exemplo, você percebe que o paciente está com uma dor e essa dor já passou por médicos e essa dor é na cabeça, tá? Geralmente na cabeça, nas costas, no pescoço. Tem pessoas, olha só, tem mulheres que têm dor nas costas, estão tratando com hérnia de disco e geralmente não é hérnia de disco e vai ver síndrome da dor pélvica. Aí uma dica para mulherada que tem dificuldade de urinar, tem dificuldade para fazer o cocô, para evacuar, tá? E sente dores nas costas, na cintura, pode ter a síndrome da dor pélvica. Olha que é uma coisa interessante. E a pessoa que sente dor, tem uma outra coisa que também está correlacionada. Porque quando você começa a sentir dor, você começa a poupar o teu movimento para não doer. Já viu quando você tem torcicolo? Você não evita ficar girando o pescoço, para quê? Para não doer. E as pessoas que têm a dor crônica começam a ter um movimento errado, começam a ter uma posição errada e um comportamento errado, porque até falar posição vai associar com postura, e postura não tem nada a ver com isso, mas tem sim a questão, por exemplo, do paciente que tem dor e se movimenta errado. E quando ele movimenta errado por causa da dor, uma dor crônica, ele desenvolve um comportamento de movimento disfuncional. E esse comportamento disfuncional agrava o quadro de dor. Então, geralmente, quando a gente pega pacientes que têm a síndrome da dor miofascial associada a DTM, não é plaquinha que vai resolver. Jamais é placa que vai resolver. Então, o tratamento se torna bem mais complexo. As pessoas precisam entender que quando você vai ao médico buscar um tratamento, tá? Ou até no dentista também, para suas dores, primeiro tem que ter o diagnóstico correto. Se não tem o diagnóstico correto, você passa a ter, então, um problema, porque você começa a tratar da maneira errada. E a tua dor, o teu problema, vai cronificando cada vez mais. Então, eu canso de falar e mostrar para as pessoas, assim, nós até desenvolvemos, eu fiz de uma forma que eu desenvolvi um programa de 4 semanas para uma vida sem dor. Nesse programa, dá para fazer online, é super tranquilo. As pessoas passam a ter acesso a 7 consultas comigo. Acho que são isso. Tem um número de consultas lá. Se não me engano, é isso. E aí, com essas consultas, eu consigo começar a fazer um tratamento para controlar a dor e modular o paciente de forma que, por exemplo, ele durma melhor, ele exercite, porque pessoas sedentárias, a tendência é aumentar o quadro de dor, que não tomem remédio por conta própria. E quando é necessário, eu oriento também a buscar profissionais que são adequados. Então, o seu problema é dor miofascial, legal. Aí eu vou em quê? Num fisioterapeuta, e aquele fisioterapeuta que fica botando tensezinho, ou faz, por exemplo, que está na moda, ventosa. Ventosa não resolve para quem tem problema miofascial, tá? Até hoje não tem comprovação científica disso. E aí vai gastar dinheiro à toa. Então eu pego, oriento, falo, não, você vai precisar, por exemplo, um osteopata, vai ter um efeito muito maior do que um quiroprata, por exemplo, um especialista em liberação miofascial.
Então, existem profissionais que a gente acaba indicando de uma maneira correta para o tratamento do paciente. Então, cada paciente necessita de um acompanhamento adequado. E o mais importante, gente, não é só o dentista que trata isso. Então, é uma equipe, tá? Essa equipe é importante ter, mas tudo começa com o dentista, porque é do dentista que ele vai traçar essa linha de tratamento, tá? Pessoal que está chegando aí, eu vou pedir depois que compartilhem a live, tá? Deixem ali nos comentários o que você achou dessa live, viu? Para o Instagram ele entregar mais. Eu estou fazendo essas lives toda semana, de segunda a quinta, eu faço todos os dias, aqui às 8 horas. Eu sempre estou trazendo um tema para falar. E se você tem alguma dúvida com relação a isso, tá? A dor, disfunção de ATM, até mesmo a odontologia. Situações, por exemplo, eu tenho halitose, eu tenho mau hálito. O que é bom para o mau hálito? Chupar house? Jamais. Olha uma dica. Você quer começar a ter problemas de diabetes, tá? Continue com o hábito de mascar chiclete durante todo o dia e chupar house, balinha. Você quer piorar o teu quadro de saúde? Faça isso. Agora, se você quer melhorar, inclusive melhorar, por exemplo, a litose, olha que dica. Igualzinho tem aqui, ó. Tá vendo aqui no finalzinho, ó? Tá cheio de cravo da Índia. Isso aqui, depois que eu termino o meu chá, eu mastigo pelo menos 3, todos os dias. Além de eu não ter problema de refluxo, a minha digestão é sensacional, a minha microbiota, o meu microbioma bucal, ele é redondinho. Eu não tenho problema gengival, eu não tenho problema de mau hálito, sabe? Não tenho saburra lingual, não tenho nada. Pelo contrário, a minha boca é saudável. Por quê? Uma das coisas que eu faço é isso. Esse cravo da Índia, ele é sensacional para a saúde. Experimente você. Depois me conta aqui nos comentários se você passou a fazer isso. Por exemplo, se você... A outra dica que eu dei também, né? Se você tem alergia e deixou o leite e derivados, se a tua rinite, a tua sinusite melhorou. Conta para mim depois aqui, tá? E se tem alguém que precisa ouvir essa live, sabe? E mudar alguns hábitos com relação à questão do bruxismo, para poder melhorar a questão do bruxismo, também compartilha, tá? E, gente, eu tô chegando ao final. Você que está assistindo aí, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Porque eu já tô chegando ao final da live aqui agora. Me conta, você que está aí até agora comigo, você está me assistindo de onde? Tá? E se estiver gostando, deixa aí o coraçãozinho, tá? Senta o dedinho aí no coração e me fala de onde que você está me assistindo, tá bom? E assim, como eu estou chegando no final aqui da live, você tendo alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim poder pegar e te responder, porque a gente está trazendo tanta coisa interessante, tanto assunto bacana, que é exatamente para isso, para ajudar as pessoas, sabe? A buscar um tratamento adequado, a se tratarem da maneira adequada. E outra, agora aqui eu já vou fugir um pouquinho do tema, mas eu vou falar assim, uma das coisas que eu faço com meus pacientes é mudar o padrão alimentar. Eu mudo mesmo, para valer. Se você quer melhorar da sua saúde, tá? Depois pesquisa no meu Instagram, que tem vídeos falando sobre a questão da água, sobre não comer arroz e feijão e carne, por que que não, tá? Açúcar, leite, glúten. Então, assim, tem vários alimentos que você deve evitar se você quiser melhorar a sua saúde. E para quem tem bruxismo, isso tem um impacto violento em relação ao bruxismo, tá? E como eu falei, como ele age no sistema nervoso central, para quem começa a ter uma saúde legal, deixa eu ver aqui que tem alguém que está perguntando. Tá, não, achei que era a pergunta. E então, assim, para quem tem a questão do bruxismo,
ou alguma outra comorbidade, fique atento ao que você está se alimentando, como você está se alimentando, porque tudo começa com um intestino doente. Se o teu intestino está doente, como é que você sabe? Por exemplo, quando você come, você fica estufado, você vai no banheiro, está cheirando ruim, de vez em quando você solta um punzinho aí, né? Tem flatulência e cheira mal, é sinal de que não está legal. Não está legal. Então, são duas coisas que a gente tem que estar atento para começar o nosso organismo a funcionar legal. Primeiro, microbioma bucal. A tua saúde bucal tem que estar legal. E tem gente que fica bravo comigo, porque eu indico não usar enxaguatório bucal. É péssimo negócio usar. Listerine, então, é péssimo negócio. Para quem tem sensibilidade dentinária, continua usando Listerine, que ó, aquela dorzinha que você sente no dente vai piorar cada vez mais. Agora, e eu falo, tá, não uso enxaguatório, e o que eu faço? Eu dou uma dica. Pega um copo de água, coloca uma colher de sobremesa de bicarbonato e faz bochecho com aquilo, só, mais nada. E vai escovar os teus dentes. Eu também evito indicar o flúor. Então, eu tenho pastas que eu indico à base de própolis e arnica. E tem a pasta, e ela tem um gostinho de menta, é gostosinho até. E é altamente saudável. Só que o que você precisa? Saber passar fio dental e escovar da maneira correta. Você sabendo passar a escova corretamente nos seus dentes, você vai mantê-los saudáveis, sim, tá? E não vai ter problema, porque muita gente acha que eu tenho problema de mau hálito, Vitor. Às vezes a gengiva está saudável, está tudo saudável, vai falar, mas eu tenho problema no estômago. E aí taca tomar omeprazol. Não é omeprazol o melhor negócio. Quer caminhar para o Alzheimer? Continua tomando omeprazol. Agora, você quer melhorar? Passa a mastigar, como eu ensinei, 3 cravos da Índia, igual tá aqui, ó. Igualzinho, esse aqui é um chá de canela que eu fiz. Botei esses cravos da Índia aqui, ó. No final eu vou mastigar tudo e engolir. Eu engulo tudo. Ele tem uma substância que ajuda a limpar a tua boca, vamos colocar dessa maneira, tá? Eu vou falar de uma linguagem simples, mas ele tem um efeito bactericida, ele ajuda a combater as bactérias nocivas na boca e ajuda a estimular as bactérias boas, ao contrário do enxaguatório bucal, que sai matando tudo. Então, para quem tem mau hálito, por exemplo, não é ficar chupando house, não é chupar aquelas pastilhazinhas Valda. Pelo amor de Deus, não façam isso. Comecem a fazer isso, 3 desses por dia, e depois conta para mim aqui. Vem aqui nos comentários, nossa, Vitor, essa dica sua do cravo da Índia, que sensacional que é. Eu tenho pessoas, tá, próximas a mim, que tomavam omeprazol todos os dias. Passou a mastigar cravo da Índia. Acabou o problema, tá? É claro que assim, nem tudo vamos colocar assim, não é a tábua de salvação, não é coisa simples assim. Uma das coisas é você mudar os seus hábitos alimentares, tá? Então, uma das coisas que eu comento é tira açúcar, tira leite, tira glúten, tira álcool, carne vermelha. O arroz e feijão é um péssimo negócio, amendoim, milho e soja, péssimo negócio, péssimo. Se você quer começar a melhorar a tua saúde, desinflamar o teu corpo, começa cortando isso. Tem outros pacientes que eu acabo indo um pouco mais adiante nas restrições para ajudar o paciente a dar uma levantada, dar uma melhorada. E quadros de dores crônicas, você precisa ter um intestino saudável para controlar, senão não vai controlar. Remédio. Eu, por exemplo, eu recebo vários casos, agora recentemente recebi de uma senhora com câncer e muita dor. Ela estava tomando morfina, gente, e já não estava resolvendo. E eu tirei tudo. Tirei codeína, tirei morfina, tirei todos os remédios pesados que ela estava tomando. E comecei a mudança de hábito. Ela já, com uma semana, já perdeu 3 quilos.
Agora imagina uma pessoa que chega no seu consultório com 109 quilos, de 1,60 m, ou seja, uma pessoa bem obesa, que tem dificuldade de movimentar. Lembra que eu falei aqui nessa live sobre a questão do movimento e o comportamento disfuncional? Com isso, ela sente dor. Teve que tirar uma mama. No outro já tem câncer de mama na outra mama. Ou seja, o corpo está extremamente doente. Aí ela chegou e falou, nossa, eu estou tomando morfina e não está resolvendo mais. O que eu faço? Eu falei, então vamos botar o caminho de volta. E não é um negócio tão fácil acontecer, porque assim, você não tira a dor estalando o dedo, mas é um processo. E uma das primeiras coisas que precisa fazer é deixar o corpo saudável para poder, então, reagir. E aí sim, você lá na frente começa a dar alguns medicamentos que vão ser de doses mais baixas e vão funcionar. E não do jeito que estava acontecendo com ela, coitada. Entendeu? E assim, a paciente já está melhorando, a paciente já está mais estável. Pessoal, estou chegando ao final, então vou pedir para vocês compartilharem, tá? Passarem aí as suas dúvidas nos comentários. E todo dia, de segunda a quinta, eu venho com uma live. E na quinta-feira eu vou conversar com o Dr. Juarez Furtado e vou falar sobre TDAH e bruxismo, tá bom? Meu abraço para vocês e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.